Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez com muita alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Chegando aqui pela primeira vez, saiba que isso daqui é feito com muito amor, com muita simplicidade, apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente. Por quê? Porque o nosso desejo é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Nós já estamos meditando e refletindo sobre o livro de Jó. A porção hoje é muito extensa, então já vou reduzir aqui a nossa introdução. São 6 capítulos. Jó do capítulo 16 ao capítulo 21, e vamos que tem muito conteúdo. Na porção de hoje nós veremos um trecho intenso, onde as palavras cortam e as emoções transbordam. Jó continua ali dialogando com seus amigos, mas agora suas falas estão cada vez mais carregadas de dor e perplexidade. Agora, prepare seu coração, porque chegou a hora de mais um Discipulando pela Bíblia. Jó então responde aos seus amigos e diz algo muito profundo. Vocês vieram para ajudar, mas só estão cada vez mais me machucando. Jó capítulo 16, versículo 6. Ainda que eu fale, a minha dor não cessa. E calando-me eu, qual é o meu alívio? Então Jó está ali num dilema. Ele está se abrindo, mas está acabando sendo ferido ainda mais pelos seus amigos. Mas se ele se calar, qual é o alívio que ele vai ter? Então Jó ali está numa situação desesperadora. Ele se sente agredido por Deus também, como se fosse usado como alvo, rejeitado por seus amigos e também por toda a sociedade, abandonado pela esposa, enfim. Mas no meio de toda essa dor, Jó clama por um intercessor. Olha que coisa incrível. Jó capítulo 16, versículo 19. Mas agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Aqui podemos extrair uma lição muito importante. Mesmo no fundo do poço, Jó relata uma verdade que aponta para onde? Que aponta para a figura de Cristo, ou seja, a realidade de alguém que seria efetivamente capaz de interceder por nós. E no capítulo 17, Jó parece ter perdido toda a sua esperança. Ele sente que a sua vida está por um fio e que só lhe resta, nesse momento, a sepultura. Jó capítulo 17, versículo 15. Aonde está, pois, agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem haverá? Então aqui são palavras carregadas de indagações, de perguntas, de medo, de desesperança. A lição Jó nos ensina que mesmo a fé verdadeira, ela pode passar por momentos, assim, vamos dizer assim, de grande angústia e desespero. Esse é o espelho da vida de Jó. Ter fé não significa ausência de dor, mas sim ser resiliente em meio a processos muito dolorosos. E já no capítulo 18, Bildade volta a falar e insiste que o ímpio colhe aquilo que ele planta, ou seja, ele colhe o seu sofrimento. Ele descreve o destino dos maus com riqueza de detalhes e claramente insinua que esse é exatamente o caso de Jó. Jó capítulo 18, versículo 5 e uma porção do versículo 14. A luz do ímpio se apagará, armadilhas estão nos seus passos, será arrancado da tenda em que confiava. Então essas aqui são as palavras indiretas, dizendo que essa é sim a situação de Jó. A lição é de que quando usamos uma doutrina para julgar o sofrimento do outro, deixamos de ser um amigo verdadeiro e passamos a ser os seus efetivos acusadores. E já no capítulo 19, Jó clama: até quando me afligireis e me esmagareis com palavras? No versículo 2, olha só que indagação, que momento de sofrimento. Ele se sente abandonado por todos, amigos, servos, até pela sua própria esposa. Mas aqui acontece algo poderoso. Jó faz uma das declarações de fé mais lindas da Bíblia inteira. Está lá em Jó capítulo 19, versículo 25, que diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Uau! Mesmo nesses dias de caos, de dificuldade, Jó ele tem força, ânimo para dizer que existe um Redentor, ou seja, aquele que vai redimir, aquele que vai resgatar, aquele que vai dar vida, e ele vai se levantar sobre a terra, e Jó então se inclui dentro dessa esperança. A lição que podemos extrair aqui dessa porção
é que mesmo em meio a uma maior dor possível e imaginável, nós vemos ali que Jó, ele crê que haverá um tempo de redenção, um tempo de restituição. Ele acaba não entendendo tudo no meio dos seus processos, mas ele confia que o seu Redentor vive. E já no capítulo 20, Zofar, em seu segundo discurso, mantém uma linha muito dura de ataque. Ele afirma que a alegria dos maus acaba durando pouco e que os ímpios serão punidos rapidamente. Jó capítulo 20, versículos 6 e 7. Ainda que a sua altivez suba até os céus, perecerá para sempre como o seu esterco. Olha só que mensagem dura e direta ao coração de Jó. Zofar ali está preso a uma teologia imediatista, ou seja, quem faz o mal, colhe o mal, tipo como se fosse instantaneamente. E quem sofre é porque certamente acabou fazendo algo errado. Então, Jó, esse é o seu problema. Você fez algo errado, não se arrependeu e agora você está colhendo o fruto disso. A lição é, a Bíblia mostra que a justiça divina nem sempre será imediata. Às vezes, o sofrimento dos justos tem um propósito maior, que exatamente esse é o cenário e a realidade da vida de Jó, que ao final desse livro nós veremos que tudo aquilo que Jó passou teve um peso de quê? De revelação, de glória, exatamente ao coração de Jó, e um tesouro que ficou para nós, revelando a justiça, a bondade e o socorro e a redenção, a remissão do Senhor, que sempre chega no tempo certo. E para o último capítulo de hoje, vemos Jó assim atuando com mais firmeza, argumentando que nem sempre os ímpios sofrem. Muitos morrem em paz, com riquezas e prestígio. Ele desafia a lógica dos seus amigos ali, apresentando essa questão da recompensa imediata. Jó capítulo 21, versículo 7. Por que vivem os ímpios? Porque envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. A lição aqui é, Jó está dizendo, a vida não é tão simples assim como vocês estão querendo apresentar. E na verdade, ele está certo. O livro todo nos convida a abandonar tipo de respostas fáceis e imediatas e abraçar a confiança em um Deus que é poderoso, amoroso, mas também um Deus misterioso. E já finalizando a porção de hoje, vimos que a dor de Jó é agravada pela incompreensão dos seus amigos. Mas no meio de todo esse caos, ele lança um grito de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Uau! Essa é a chave do livro. É confiar mesmo sem ter a noção de conseguir compreender todo o cenário. Jó nos ensina a gente colocar isso também em prática na minha e na sua vida. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Então chegou o momento agora de você me ajudar a pregar esse evangelho do reino a mais pessoas. Como faço isso, pastor? É de graça, é gratuito, apenas curte, comenta, compartilha, segue o canal, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas por uma meditação, reflexão genuína da palavra de Deus. Chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!